Boa noite a todos. Todo mundo bem? Quinta-feira está quase aí para comer bastante. Já em jejum. Vocês já estão jejuando, todo mundo? Você já está comendo, Simão? Então, hoje, obviamente, nós vamos falar sobre a gratidão. Esse é o tema, porque quinta-feira é Thanksgiving. E Thanksgiving é o de dar graças, é o dia de dar graças. E eu abro a nossa reflexão da noite com uma frase do Ésopo. O Ésopo é um escritor da antiga Grécia. Ele que se é dada a autoria daquelas várias fábulas onde os animais tinham personalidade humanas e falavam. E Ésopo, ele diz que a gratidão é a virtude das almas nobres. Então eu quero que vocês reflitam um segundinho sobre esta frase. Veja só, a gratidão, então, é algo que pertence às almas nobres. E refletindo isso, eu cheguei a uma conclusão, que tem mais hard a hiena, né? A gente, às vezes, é mais hard hiena do que a expressão dessa alma nobre. Quem lembra dessa, sabem do que eu estou falando com essa hard? Vocês lembram? As pessoas que reencarnaram, recém-encarnados, eu vou explicar para os recém-encarnados, para os jovenzinhos. A hiena hard era uma hiena de um cartoon da Hanna-Barbera, e ela tinha um amiguinho dela, Lip, e essa hiena, ela era um tanto quanto pessimista, depressiva, realmente não grata. Ela era não grata pelas coisas. E a frase que a hiena hard ficou mais conhecida é: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. E eu pergunto a vocês, hoje em dia você tá mais para alma nobre ou hiena hard? Porque às vezes nós nos colocamos nessa posição de vítima, esquecemos todas as coisas bonitas que a Ana aqui recitou nesse poema, e a gente fica com esse foco. E é disso que nós vamos falar hoje, de foco. Então, trazendo os espíritos na codificação, eles abordaram todos os assuntos. Parece que não. Como assim? Abordaram. E nós vamos levar muitos séculos ainda para estudar entender toda a codificação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 28, os espíritos nos dizem: o homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos. E nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Os espíritos estão corretos? Quero ver também quem vai ter coragem de falar que os espíritos de luz não estão corretos. Os espíritos, eles estão corretos. Isso é um dispositivo nosso, é uma coisa de instinto. Gravar o negativo, focar no negativo mais que o positivo. Por quê? Porque faz parte da lei da conservação. Quando nós estávamos lá nas selvas, defendendo pela vida, lutando pela vida contra os animais, contra as várias adversidades no nosso ambiente selvagem, nós tínhamos que gravar o quê? O negativo. Para quê? Para que, se acontecesse algo parecido, eu lembrasse rapidamente e agisse. Mas eu pergunto vocês, ainda somos homens primitivos? Não. Às vezes parece hiena, às vezes. Né? Não somos. Já somos humanos, estamos aí na caminhada, já passamos esta fase. Então precisamos superar os instintos. E podemos hoje agir diferente.
Podemos mudar a forma que vemos as coisas. Não precisamos mais focar no negativo. Às vezes nós passamos um dia muito bom, quando tudo está muito bem, e de repente algo ruim nos acontece, pronto. Acabou com o dia, não acabou? Não deve, não deveria, mas muitas vezes acontece. A gente fica passando aquele episódio que às vezes é de 1 minuto, ali na nossa cabeça, como uma vitrola quebrada. De novo, os recém-encarnados, vitrola era um negócio que a gente colocava um disco assim e aquilo ficava rodando de vinil. Vocês façam o Google depois. E quando quebrava, riscava, ele ficava tocando a mesma música, o mesmo pedaço da música várias vezes. Então, às vezes, nós ficamos assim com uma coisa pequena que nos aconteceu e nós esquecemos de todas aquelas maravilhas que aconteceram durante o dia. Ou, às vezes, outro exemplo para nós mulheres, né? A gente escuta, ai, tá bonito esse vestido, né? Daí vem outro, mas ficou bem, tá bem esse vestido. Chega um e fala, nossa, uma pessoa. Daí já fica, esqueceu, apagou todos os elogios e a gente foca no quê? No negativo. É verdade essa história que a gente foca no negativo? Vocês concordam? É verdade, não é? Infelizmente. Dá para mudar? Dá para mudar, senão não estaríamos em evolução, não seríamos espíritos em evolução, né? Se não dá para mudar, aí o negócio ia ficar difícil, mas dá para mudar, graças a Deus. O nosso querido mestre, ele nos ensinou, cada segundo que ele estava aqui, ele era uma lição. E uma das passagens que o Lucas, o evangelista, nos conta, é a passagem dos 10 leprosos. Não sei se vocês se recordam, mas para que, quando a gente não se recorda, vamos contar. Então, Jesus, ele estava saindo, indo para Jerusalém, estava ali na divisa da Samaria com a Galileia, passando pelos vilarejos, e ele passava, pregava, curava. E passando por um vilarejo, ele avista ali 10 leprosos. Vocês sabiam que os leprosos, eles, por lei, não podiam se misturar. Eles tinham que ficar isolados. E eles estavam lá, esses 10 isolados, e de longe eles gritaram, mestre, Rabi, tenha piedade de nós. E Jesus imediatamente foi com eles e disse, levantem-se e vão até os sacerdotes e diga a ele e se mostrem a ele. Porque os sacerdotes, eles que investigavam o leproso ou quem estava com alguma doença que não era permitida para a lei que ficasse misturada com o povo, e eles que tinham a última palavra, pode voltar à sua vida social com os outros membros do vilarejo ou não. Então, por isso que Jesus os manda. E conforme eles já iam andando ali em encontro, iam a caminho do sacerdote, eles já começam a se curar. Eles já começaram a se curar. Então, eles já viam aquelas chagas, né, doloridas da lepra já desaparecendo. E um deles volta e chega ao mestre e fala, e vem agradecer ao mestre. Obrigada, mestre, me curastes. E Jesus vira para ele e diz assim, faz uma pergunta. Mas não eram 10? Aonde estão os 9? Aonde estão os 9? Vejam só, eles tinham acabado de serem curados da lepra, eles podiam voltar à sociedade, viver uma vida, né? Abraçar a esposa, conviver com os filhos, voltar ao trabalho. E só um se lembrou de agradecer a Jesus. E esse era, ali o evangelista nos conta, era um samaritano ainda.
Por que eu digo e ainda era samaritano e Jesus e o evangelista faz questão de ressaltar? Porque os samaritanos eles eram discriminados, porque eles eram considerados não judeus, eles eram povos mestiços, porque eles se casaram com outros povos, se misturaram. Então eles não levavam as leis, eles só tomavam em conta os 5 livros de Moisés. Então não viviam a vida regrada como o Sinédrio esperava. E o evangelista diz lá, o samaritano voltou. E ele diz então a ele, levanta-te e vá, porque a sua fé te salvou. Então eu pergunto a vocês, quantas vezes nós não recebemos uma graça? Às vezes sem pedir, ou às vezes pedimos, nós paramos devidamente para agradecer o que a gente recebe? Ou nós somos como os 9, que saem correndo? Porque muitas vezes a gente vem para casa espírita, ou mesmo em casa, faz o evangelho no lar, pede, é o petitório, né? Pede. Nós recebemos, daí recebeu tudo aquilo, esquece, né? E começa a pedir tem outra lista. Ou some do centro espírita, ou some de onde frequenta, onde for, até vir uma nova necessidade. Aí volta de novo, pede. Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, como ele é conhecido na Igreja Católica, ele é um filósofo, teólogo, nasceu em 1225 na cidade de Aquino, por isso que é Tomás de Aquino. Ele era de uma linha de duques, então ele teve uma educação muito boa para a época. E Tomás, ele escreveu vários tratados, vários estudos. Ele seguiu uma linha aristotélica, que é uma linha da razão, a fé com razão, vejam só aí também já nascendo a fé com razão. E ele escreveu um tratado sobre a gratidão. E ele descreve a gratidão em 3 níveis, que ela acontece em 3 níveis. O primeiro nível da gratidão é o reconhecimento. Então, quando nós somos agraciados com algo, nós primeiro temos que, o quê? Reconhecer. Faz sentido? Sim, nós reconhecemos. Depois ele diz que o segundo, nós louvamos ou damos graça, que é agradecer em voz alta. E o terceiro, ele diz que o terceiro nível é da retribuição. Então, nós reconhecemos, e para reconhecer, nós temos que estar o quê? Atentos. Porque se nós não estamos com os olhos de olhar bênçãos, estamos como a hiena rádia olhando para o chão, nós não reconhecemos, a gente nem chega nem no nível 1 do reconhecimento. Imagina o resto. Retribuir, então, nem pensar, né? E essa retribuição não é uma obrigação, é um processo natural. Porque quando nós recebemos uma graça, nós nos sentimos cheios, felizes. E é natural da pessoa que está bem com ela mesma, que está feliz, do quê? De retribuir. Porque quem recebe, naturalmente dá. A gente não pode, tem que tomar cuidado, porque muita gente acha que quando a gente está nesse processo natural de dar, a pessoa depois ela dá, mas ela espera o quê? Receber. Aí vem a ingratidão. A gente, olha, ele é ingrato. Ele está sendo ingrato. Fiz tanto por ele. Quem já escutou isso? Ou quem já falou isso, pior ainda. Porque escutar é menos ruim. O duro é falar, quem já falou, fiz tanto. Nossa, me acabei de ajudar. E a pessoa nem aí. Então, por que você fez? Fez esperando? Se nós fizermos esperando retribuição, aí é uma barganha.
Era um negócio. Não era caridade. Não era do coração. Entenderam a diferença? Porque imagina, Jesus sabia que ele ia curar os 10. E Jesus sabia que não ia ter a gratidão, né? Ele sabia que E ele não deixou de curar, porque não era esse o propósito. Ele fazia porque Jesus tinha um coração. É o coração, ele é coração. É cristão, o verdadeiro cristão faz. Sem esperar. Não adianta também estou fazendo, porque quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Não é nessa vida que a gente recebe na outra vida. Veja que também é barganha. Porque daí a gente faz esperando receber depois só. Só foi a prestação o negócio, né? Então, quando nós fazemos alguma coisa de coração, quando nós nos doamos, não tem nada a ver com quem recebe. Quem recebe, esse é o problema dele, como ele vai lidar com o que recebeu. Faz sentido? Sim. Então, esse Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele foi um dos muitos teólogos e filósofos que estudaram o tema da gratidão. Mas agora, com a nossa ciência moderna, os psicólogos começaram a estudar, quando surgiu a psicologia, os sentimentos, as emoções negativas. Então, se estudou a depressão, se estudou o medo, a ansiedade. Mas, nos anos 80, a psicologia, final dos 70, no começo dos 80, a psicologia começou a prestar atenção nas emoções positivas. Aí surgiu o que se chama de psicologia positiva. A psicologia que estuda a felicidade, olha que beleza, a gratidão, a compaixão. No começo houve resistência da ciência, como sempre, a ciência resiste. Porque eles não acreditavam que o estudo de algo positivo, um sentimento positivo, era muito científico, vejam só. Mas isso foi rapidamente conquistado. Por quê? Isso se foi rapidamente, porque eles começaram, através de várias pesquisas, perceberem os resultados de se treinar a mente a pensar o quê? Positivamente. Então, uma das classes que, na Harvard, por exemplo, houve a primeira classe de psicologia positiva, com foco em uma emoção especial, foi a da felicidade. E rapidamente não se tinha vagas. Era a da mais concorrida. Por quê? Todo mundo, não importa se você é médico, cientista, engenheiro, filósofo, teólogo, todos queremos ser o quê? Felizes. Então, a felicidade é algo que nos interessa. Então, essa nova ciência, a psicologia positiva, ela estuda, então, essas emoções, obviamente, positivas, apostando na neuroplasticidade. Vocês sabem o que é neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de se transformar, e da nossa mente de se transformar. Então, se eu sou uma pessoa negativa, pessimista, eu posso o quê? Transformar. E por que isso é importante? Outro dia, num desses nossos parques aqui, né? Em Orlando, nós somos agraciados com vários parques temáticos. E esses parques temáticos são sonhos de muitas crianças no mundo que conhecem, que sabem da existência. Infelizmente, nós vivemos ainda num mundo que muitas não sabem da existência do parque, porque não têm acesso a nada. Mas, nesse parque, estava lá duas crianças. Então, a gente imagina que ali se tem tudo, não é? Para uma criança.
O que a criança quiser fazer. E as duas crianças, eu escutei aquela palavrinha que dói no meu ouvido. Para quem é pai, mãe, avô, não sei se vocês vão concordar comigo, ou aquela frase, I'm bored. Quem já escutou I'm bored? A Patrícia tá até chorando já. I'm bored. É triste, não é? Escutar o I'm bored. E recém-encarnados, não façam isso com a gente. Não fale I'm bored. Por quê? Nós vemos a incapacidade da nossa sociedade de focar nas coisas maravilhosas que estão à nossa volta. Vejam só. Quando a gente era pequenininho lá em Barbacena, lembra? Quem não tinha muitos recursos, a gente brincava com o que dava. Era aquela bola, né? Alguém da rua tinha uma bola, a havaiana virava a mão do goleiro, né? Ou a amarelinha, e ficava o dia inteiro. Era uma felicidade geral. Se chegava uma bola nova, então, era uma beleza. Videogame, então, era, nossa, celebração geral. Videogame, ia todo mundo na casa do amiguinho jogar videogame. Então, não tinha tempo, porque estava sempre procurando alguma coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e mais do que nunca é importante nós focarmos nesses sentimentos e emoções positivas, porque é uma coisa que nos aflige, está afligindo os nossos pequenos. E o que vai acontecer com uma criança ou um jovem que não se impressiona, que não se agrada com nada, que não é grato por nada? Que tipo de adulto vai ser? Vai ser feliz? Vai ser um adulto feliz. Depressão. Vai ser, infelizmente, um candidato à depressão. Mas tem como mudar isso? Tem como mudar. Então, outro doutor, a ciência vendo as maravilhas da mudança de foco, de trabalhar essas emoções positivas. O Dr. Robert Emmons, da faculdade da US Davis, ele é professor, PhD em psicologia. Ele fez uma pesquisa, saúde, de mais ou menos 15 anos, e ele chegou a essas conclusões. Algumas delas são efeitos físicos, não só psicológicos. Então, quando alguém trabalha a gratidão, essa gratidão repercute positivamente no nosso corpo, na nossa psique, nosso psicológico. Então, não é só conversa de centro espírita, porque a Joana de Ângeles e os espíritos falaram para a gente ser grato, para a gente ser bonzinho. Isso tem efeito, a mensagem dos espíritos é mais profunda, porque o benefício é grande. Vejamos aqui, olha, melhoria do bem-estar físico, emocional e social. Isso é científico, não é que ele achou. Isso é comprovado. Mais otimismo e felicidade, fortalecimento em tempos de perda ou crise, aumento da autoestima, aumento dos níveis da energia, coração fortalecido, sistema imunológico e diminuição da pressão arterial. Aí, para quem toma remédio de pressão, né? Começar esse trabalho da gratidão. Inteligência emocional e acadêmica melhorada, maior capacidade de perdão, diminuição do estresse, ansiedade, depressão e dores de cabeça, gente. Gratidão é aspirina lá. Autocuidado e mais espiritualidade. Voltando à segunda parte daquele item 28, que os espíritos trabalhando, dissertando a gratidão, eles falam assim: enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos e o incrédulo ao acaso, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. Para isso são inúteis as longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Então veja só, quando nós somos gratos a Deus por tudo que temos, isso nos traz a humildade e ainda atraímos, olha que beleza, além de tudo aquilo que os professores que estudam a psicologia positiva,
os cientistas nos trouxeram todas aquelas coisas boas, físicas e psicológicas, ainda os espíritos nos lembram da espiritual. Você ganha a companhia de bons espíritos, gente. É muito benefício, não é? Estão convencidos? Então tá bom. Então agora ainda vou trazer para vocês uma história para aprender como fazer isso tudo. Quem lembra da Poliana? Ou já ouviu falar da Poliana? Lembra da Poliana? A Poliana, exatamente. Os recém-encarnados não sabem da Poliana. Poliana ela é uma história, é um livro de 1930. Ela virou filme. Acho que tem 2 filmes, Poliana. Tem um, se não me engano, da Disney. Para quem não lê livro, vá assistir pelo menos o filme. É muito bonitinho. E a história da Poliana, ela brinca. O pai dela ensinou a ela o Glad Game, ou que a gente pode traduzir como o jogo da felicidade. E a Poliana, ela ficou órfã e ela foi morar na casa da tia dela. E a tia dela era, assim, mal-humorada, depressiva, com aqueles olhos sempre cinzentos. E Poliana não deixava que nada deixasse ela para baixo, porque ela sabia brincar o jogo da felicidade. Então, em tudo que acontecia, ela conseguia ver algo bom. Esse é o jogo da felicidade. Tudo que nos acontece, nós temos que parar, observar, lembra Tomás de Aquino? Reconhecer o que há de bom naquilo que nos está acontecendo. Então, Poliana, ela fazia isso. Para ela era um jogo. Isso é bom nós ensinarmos às nossas crianças, para a gente também. Mas brincar, fazer um jogo de família. Vamos ser Poliana agora. O que tem de bom nisso que está acontecendo? Quando a gente começa a dar uma dia na rádio, vida, céus, vamos parar e vamos ver o que tem de bom, o que tem de Poliana, vamos polianar. O que tem em Poliana nisso? Quando nós fazemos esse jogo da felicidade, esse Glad Game, nós estamos treinando a nossa mente a focar no positivo. Aí nós podemos nos beneficiar. Obviamente, quando nós reconhecemos, o que nós fazemos? Nós agradecemos. E daí, naturalmente, nos move um sentimento de retribuição. Não necessariamente ali, porque naquele momento, mas a gente acaba retribuindo depois. Então, é isso. Esse é o mudança de foco. Então, cada um de nós temos que nos observar para ver que lente que nós estamos usando. Como estão as suas lentes? Tá polaroide, polianoide ou tá... Ou como é que tá? Polarizada, né? Perdão, é polarizada, né? É polianada, então. Tá polianada ou vocês estão com aquela visão ruinzinha, míope, acinzentada das coisas? É tudo muito triste. Como é que é? E isso nós temos que mudar. Vocês sabem que tem um documentário na Netflix, para quem ficar esse final de semana em casa, que chama Happiness. É Happy or Happiness? E eles fazem justamente sobre uma visão da psicologia positiva. Eles estudam a felicidade. E vocês vão ver que interessante, logo de cara eles começam com uma família indiana que vive na extrema pobreza. E eles comparam com uma família americana de classe média. E a família americana de classe média tem o mesmo nível e às vezes menos de felicidade que essa família tem. Vocês depois assistam, muito interessante. Põe toda a família para assistir. Então, como nós cultivamos a gratidão? Nós podemos jogar o jogo da Poliana, ou também podemos o quê? O Dr. Emmons, ele fala ele diz aos pacientes dele que podemos, para criar um hábito, escrever diariamente 3 coisas boas que nos aconteceram. Para quem não gosta de escrever, você pode o quê? Mentalizar. Para aqueles que gostam de meditação, e a gente está vendo os benefícios da meditação, estudando esses dias, né? Aqui, para a meditação da gratidão. Qual que é a meditação da gratidão? A gente parar um momento, num lugar tranquilo, e começar a observar na nossa vida as coisas boas. E quanto mais a gente vai fazendo isso, nós vamos criando essas pontes, essas ligações na nossa mente, vão ficando
mais fortes, mais fortes, mais fortes. E a nossa lente vai ficando cada vez mais colorida para ver o mundo. Então, Joana de Ângeles, ela nos diz que a gratidão é como a luz na sua velocidade percorrendo os espaços e clareando todo o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se no facho incandescente que assinala sua conquista. Uma das razões fundamentais para que a gratidão expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que faz que se compreenda o quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. É um processo. E digo mais, Joana, nesse livro Psicologia da Gratidão, ela diz que nós temos que... existem 3 partes de agradecimento, também 3 níveis. Ela fala que primeiro nós temos que agradecer pelo bem que recebemos. Segundo, nós temos que agradecer pelo mal que não nos acontece. Que podia acontecer, mas não nos acontece. E terceiro, essa é difícil. Estão preparados? Pelo mal que nos acontece. Nós temos que agradecer o mal com... A Raquel está assim, mas como assim? Calma, Raquel. Você acredita? Você concorda? Então eu trouxe o libanês Khalil Gibran, esse escritor maravilhoso, e ele dá uma ideia de como temos que encarar o mal que nos acontece. Ele diz assim: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Então, tudo que nos acontece é educativo. Então, temos que agradecer. Tudo, Priscila, tudo. Então, vou terminando. Que não sei o que foi. Ah, daquele outro eu volto. Que o pessoal quer tirar essa frase, essa é muito bonita. Aliás, quem puder ler o Khalil Gibran, é maravilhoso. Ele toca realmente. Pode ir agora? Então tá bom. Então, eu vou deixando para vocês a nossa florzinha de agradecimento. Essa aqui é minha gratidão por vocês, reconhecendo a oportunidade de poder estar aqui, a oportunidade de estudar, porque quando a gente está estudando são várias fases do estudo para preparar. Primeiro a gente começa a reconhecer tudo que a gente não está fazendo. É triste, mas é bom, faz parte da nossa evolução e a gente começa a trabalhar. E para deixar vocês, eu queria passar um vídeo. Então, não sei se vocês já assistiram esse vídeo, os que já assistiram vão ver de novo. Existe uma operação que se chama, que é um aparelho que eles colocam nas pessoas que são surdas. Na cóclea aqui, ela é uma operação que se coloca lá dentro e a pessoa consegue escutar. E todos aqui, vocês acredito que escutam, todos me escutaram, parece, né? Então, todos me acompanharam. Obrigada, David. Então, eu deixo vocês com essa lembrança dessa bênção que nós temos, que é a...